Existe uma história na Bíblia que começa com rejeição, passa por uma grande vitória e termina de uma forma tão dolorosa que nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. É a história de Jefté, um homem desprezado pelos próprios irmãos, expulso de casa, afastado de sua família, mas que, algum tempo depois, seria procurado justamente por aqueles que o rejeitaram. A história está registrada em Juízes, capítulo 11. Jefté era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. E quando os outros filhos de Gileade cresceram, disseram a ele: "Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher." Então Jefté fugiu. Imagine o peso dessas palavras. Ele não havia escolhido as circunstâncias de seu nascimento. Ainda assim, carregava sobre si a marca da rejeição. Foi para a terra de Tobi, onde alguns homens se juntaram a ele. Mas então, algo inesperado aconteceu. Os amonitas entraram em guerra contra Israel. E os mesmos anciãos de Gileade, que pertenciam ao povo que havia rejeitado Jefté, foram procurá-lo. Agora precisavam dele. Aqueles que antes não servia para fazer parte da família, agora era considerado necessário para liderar um exército. Há momentos em que Deus permite que o tempo revele aquilo que a rejeição tentou esconder. Talvez algumas pessoas tenham olhado para você apenas pelo seu passado. Talvez tenham definido sua vida por aquilo que aconteceu com sua família, pelos seus erros ou pelas circunstâncias em que você cresceu. Mas a história de Jefté nos lembra que aquilo que os homens rejeitam não necessariamente é aquilo que Deus rejeita. Jefté aceita liderar Israel. Antes da batalha, porém, acontece algo extremamente importante. Juízes 11:29 diz: "Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté." Isso significa que Deus já estava conduzindo aquela situação. Jefté atravessa os territórios e se prepara para enfrentar os amonitas. Mas é exatamente nesse momento que ele toma uma decisão que mudaria profundamente a sua história. Ele faz um voto ao Senhor. Jefté declara que se Deus entregasse os amonitas em suas mãos, aquilo que saísse da porta de sua casa para encontrá-lo quando retornasse em paz seria oferecido ao Senhor. E aqui está uma das partes mais profundas dessa narrativa. Porque o texto havia acabado de dizer que o Espírito do Senhor estava sobre Jefté. Deus não havia exigido aquele voto. A promessa nasceu de Jefté. Quantas vezes nós fazemos algo parecido? Deus já está agindo, mas nossa ansiedade sente necessidade de acrescentar alguma coisa. Senhor, se o Senhor fizer isso, então eu farei aquilo. Se o Senhor me der essa vitória, eu prometo. Tentamos negociar com aquele que não precisa ser convencido a agir. Jefté vai para a batalha e Deus entrega os amonitas em suas mãos. Uma grande vitória acontece. Mas quando Jefté retorna para sua casa em Mispa, alguém sai ao seu encontro. Quem que era? Sua filha, sua única filha. Ela vem celebrando com tamborins e danças. E quando Jefté a vê, rasga suas roupas. A vitória militar imediatamente se transforma em profunda dor. A Bíblia relata que Jefté havia feito um voto ao Senhor e agora se vê diante das terríveis consequências das próprias palavras. Há diferentes interpretações entre estudiosos sobre o desfecho desse voto. Alguns entendem que sua filha foi literalmente oferecida em sacrifício. Outros defendem que ela teria sido dedicada ao serviço do Senhor, permanecendo virgem por toda a vida. Mas, independentemente dessa discussão, uma verdade permanece incontestável. O voto de Jefté trouxe enorme sofrimento. E aqui existe uma advertência poderosa. Nem toda decisão feita em um momento de fervor espiritual nasce da sabedoria.
Podemos amar a Deus e ainda assim falar precipitadamente. Podemos ter fé e ainda precisar amadurecer. Podemos ser usados por Deus e ainda carregar áreas dentro de nós que precisam ser transformadas. Jefté conhecia batalhas, sabia lutar contra inimigos, mas aquela história revela que algumas das batalhas mais perigosas não acontecem diante de um exército, acontecem dentro de nós, na impulsividade, na ansiedade, na necessidade de tentar controlar aquilo que deveria simplesmente ser entregue a Deus. Que talvez essa seja uma das maiores lições de Jefté. Deus pode transformar rejeitados em líderes, pode levantar alguém de um lugar improvável, pode usar uma pessoa que os outros desprezaram, mas ser usado por Deus nunca elimina nossa responsabilidade de caminhar em sabedoria. A fé não é uma negociação com Deus. Fé é confiança. Você não precisa prometer coisas extraordinárias para convencer Deus a cuidar da sua vida. Você precisa confiar nele. Jefté começou sua história sendo expulso da casa de seu pai. Depois voltou como líder de Israel. Sua trajetória demonstra que o passado não precisa determinar o nosso futuro. Mas seu voto também nos lembra que uma grande vitória não nos torna imunes a escolhas equivocadas. Por isso, antes de falar, ore. Antes de prometer, pense. Antes de tomar decisões movido pela emoção, busque a sabedoria de Deus. Porque existem palavras que pronunciamos em poucos segundos, mas cujas consequências podem permanecer durante muitos anos. E se você hoje carrega a marca da rejeição, lembre-se de Jefté. Os homens podem ter decidido que você não pertence, mas eles não possuem a palavra final sobre aquilo que Deus ainda pode fazer através da sua vida. E se você está diante de uma batalha, não tente negociar com Deus. Confie, obedeça, permaneça, porque o Deus que chama não precisa ser comprado por promessas. Ele deseja um coração que confie nele. E talvez hoje a pergunta não seja apenas: Deus vai me dar vitória? Talvez a pergunta mais importante seja: quando a vitória chegar, terei sabedoria suficiente para continuar andando com Deus? Que a história de Jefté nos ensine duas verdades que jamais devemos esquecer. A rejeição dos homens não cancela os propósitos de Deus. E a fé verdadeira sempre precisa caminhar ao lado da sabedoria. Amém?